Eu que agradeço. Pela segunda vez já nesse programa. E Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor e ensaísta brasileiro, doutor em filosofia pela Universidade de Paris, pela Faculdade de Filosofia da USP, pós-doutor pela Universidade de Tel Aviv e autor de 15 livros em circulação, colunista da Folha de São Paulo. Muito obrigado por estar conosco. Luiz Felipe Pondé esteve conosco na CIP algum tempo atrás, participando de uma conversa, e mais uma vez, gentilmente, cedeu o seu tempo para que a gente pudesse se encontrar e conversar em conjunto. E eu vou começar jogando uma pergunta para vocês, e a partir daí fiquem à vontade de responder, e de perguntar, e de conversar da maneira como vocês sentirem. Cada vez mais se entende que o conceito de democracia ele é medido não somente pela nossa capacidade de escutar de forma apurada o que a maioria gostaria que fizéssemos e seguir por esse caminho, mas ter também em conta as minorias que compõem a sociedade, né? Muito mais democrática é a nação que consegue, apesar de seguir o caminho determinado pela maioria, garantir que a minoria também tenha o seu espaço de desenvolvimento e seus direitos e desejos resguardados. Como vocês avaliam o Brasil de hoje? Onde nós estamos em termos de amadurecimento da nossa democracia? Eugênio, Luiz Felipe. Bom, boa noite. Eu agradeço o convite da CIP, da Livre Cultura. É um prazer estar aqui. Não estamos ouvindo. Mas está ligado. Continua sem ouvir? Melhorou? Então, eu queria agradecer o convite da CIP, da Livre Cultura, para levar essa conversa, esse papo aqui com o Michel e o Eugênio Butti. Esse tema Democracias e Ilusões, dentro do Dilemas Éticos, eu aproveito para convidar todos vocês, porque lá na PUC São Paulo a gente está trabalhando por uma escola de altos estudos e nós vamos receber 2 colegas da Folha. Um é o João Pereira Coutinho, professor da Católica de Lisboa, colunista da Ilustrada, e o Fernando Schuller, que também é colunista da Folha, criador do Fronteiras do Pensamento, né, professor do INSPER, numa mesa no dia 27 de agosto, às 20 horas, que é Democracia Além do Mito. Também esse tema está na pauta. Democracia sem ilusão, democracia fora da lenda, democracia além do mito. E depois é uma atividade aberta como essa, basta se inscrever. Fala com ela ali, ó. Andrea Kogan está organizando isso, tá? E é aberta, e o João Pereira Coutinho vai ficar aqui com a gente no Brasil, aí vai dar 2 aulas também, na sequência, nos últimos dias de agosto. Olha, Michel, eu começaria fazendo uma observação um pouco geral, a partir da tua pergunta, que é a seguinte. A democracia, o conceito de democracia, a prática de democracia, nasceu em Atenas. Ela durou, grosso modo, 200 anos. Ela teve no século V a.C. seu apogeu. Ela teve uma produção literária nessa época muito importante, conhecida como as tragédias gregas. Numa dessas tragédias do Eurípides, tragédia essa chamada Écuba, que é o nome da esposa do rei Príamo de Troia, a história lá de Troia, tem um dado momento que se pergunta: existirão, por acaso, os deuses para os quais nós oramos? Ou eles são apenas seres imaginários? E o que rege, na verdade, o mundo e a vida é a contingência cega. Essa pergunta é feita no âmbito da democracia ateniense. A gente tem que entender que, naquele momento, você, é claro, uma democracia direta, só de homens, aristocratas, é quase uma reunião de condomínio, assim. Mas é um espaço onde as pessoas discutiam ideias, né? E uma das tragédias onde aparecem essas ideias é Antígona, por exemplo, de você ter um conflito entre a posição da tradição e da religião
e a oposição representada pelo rei Creonte, que representa a polis, então os homens que votam e decidem. Eu estou falando isso pelo seguinte, porque quando você estuda um pouco a filosofia grega e a democracia em Atenas, você tem um pouco a impressão que a gente não saiu muito de lá. E essa questão sobre, afinal de contas, existem os deuses ou nós estamos entregues à contingência cega, uma resposta possível, que é dada por um filósofo húngaro, judeu, radicado nos Estados Unidos, chamado John Keats, é que os deuses não existem, a contingência cega reina, mas no meio existe nós. Essa é a posição dele, que é uma posição que é o seguinte: nós, a partir da nossa atividade de pensamento, do nosso esforço, a gente consegue colocar alguma ordem no caos. Do ponto de vista político, a política é o espaço do poder e da força. A democracia em Atenas foi um experimento, como eu disse, durou quase 200 anos, e ela foi um experimento que acabou, inclusive por conta de muita teoria da conspiração, acabou por muita fofoca, e acabou porque, a partir de um dado momento, a Assembleia não conseguiu dar conta de todos os interesses e conflitos que havia dentro e do lado de fora. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque, além do fato de que a pergunta do Eurípides em Écuba continua funcionando, existem os deuses ou é um sonho e, na realidade, quem reina é a contingência cega, a gente tem na democracia uma expectativa quase dogmática e religiosa. E já no século XIX, quando Tocqueville viaja pelos Estados Unidos, ele percebe que a democracia americana, isso em 1831, os homens da democracia tinham dificuldade de refletir sobre qualquer crítica à democracia. E a gente é assim. A gente tem uma tendência a achar que, quando se levanta questões sobre a democracia, críticas, a gente estaria propondo outro regime, o que não é. Não existe nenhum outro regime melhor que a gente conheça do que a democracia. A democracia é o melhor regime porque ela limita o poder, ela tem pesos e contrapesos, ela põe o poder em conflito com ele mesmo. E isso é bom, porque quando o poder não tem conflito com ele mesmo, ele esmaga nós. Certo? O poder nunca é de confiança. Mesmo que ele diga que é a seu favor, que ele quer te salvar, seja lá o que for. Então, o Tocqueville percebeu uma característica que hoje está muito em voga na literatura de ciência política. Um dos livros, inclusive, vai sair aqui agora, que é um livro como As Democracias Morrem, né? Teve uma entrevista com um dos autores recentemente, que ele foi à Folha, está sendo traduzido aqui no Brasil. Essa linguagem de que a democracia, de alguma forma, está no lugar do mito, ou ocupa, para grande parte da população, o lugar da expectativa salvadora, e de que a democracia é capaz de resolver os problemas do horizonte, seja lá os problemas que vierem, no momento que você começa a usar a linguagem folk theory of democracy, a teoria, a lenda da democracia, que lenda é essa? Pessoas com melhor formação votam melhor. Tem pesquisas empíricas nos Estados Unidos que mostram que alunos da Ivy League fazem escolhas péssimas, né? E uma das características que aparece, inclusive, nesse livro, Como as Democracias Morrem, especificamente tem a ver com a sua pergunta, que é a seguinte: a democracia, e nos Estados Unidos ela começou a entrar em agonia, no sentido de que ela se tornou mais polarizada, mais conflitiva, a partir do Civil Rights Movement dos anos 60, a democracia parece que ela tem dificuldade quando alguém pode subir ao poder ou influenciar leis que, de fato, põem em risco outros modos de vida. E eu acho que isso está diretamente ligado à sua questão. Existe o vocabulário da lenda, o vocabulário do mito, a democracia é um mito, existe uma expectativa religiosa em muitas pessoas, acham que a democracia vai resolver tudo, mas no meio dessa história toda existe essa questão que é a seguinte, exemplificando. Se eu sou do mesmo universo que você, e eu perco a eleição para você, eu sei que você não vai pôr em risco o meu modo de vida. Por quê? Porque, no fundo, nós temos modos de vida semelhantes. A mesma coisa, o contrário, se eu ganhar e você perder. Agora, se em algum momento você entender que eu ganhar a eleição vai pôr em risco seu modo de vida, sua concepção, sei lá,
vou falar de um clichê, de propriedade, ou sua concepção de educação, ou sua concepção de organização institucional, ou você pode representar um grupo social, étnico, ou seja lá o que for, que de alguma forma entre em conflito com o meu grupo, aí a democracia começa a ficar mais conflitiva, mais polarizada. Isso, por exemplo, aconteceu no Brasil, aconteceu não necessariamente por questões étnicas ou raciais, mas por questões de classe social, inclusive, né? E uma outra coisa, por último, que eu acho também importante pontuar nesse processo, é que quando se fala hoje em recesso da democracia, tem gente que fala em crise de meia-idade da democracia, é no sentido de que a democracia não tem conseguido entregar melhoria econômica nos últimos anos. Você tem tido países que continuam oficialmente democráticos, com eleição direta, que é um erro comum se achar que democracia é um regime de voto direto. Democracia é um regime de voto direto associado a uma série de outras coisas, né? E essa série de outras coisas são tão importantes quanto o voto direto, quando ele existe para todas as funções. Mas um dos problemas que a democracia vive hoje, além desse, quando você fala de representação de minorias, eu acho que o Brasil, especificamente, ele está vivendo, inclusive, um refluxo em relação a isso. Você tem uma voz que as mídias sociais trouxeram à tona. Eu acho que a democracia era uma coisa antes das mídias sociais e a democracia é outra coisa depois das mídias sociais. Nas mídias sociais, ela tem uma vocação populista, de empobrecimento do vocabulário. Não estou falando mal de mídias sociais, todos nós usamos, mas do ponto de vista da democracia, a pergunta hoje é: que tipo de dano as mídias sociais podem causar? E um dos danos é uma vocação populista que ela tem e um crescimento em alguns países. Eu posso citar de cabeça Polônia, Hungria, Turquia, Rússia, assim, de Venezuela, aqui na América Latina, que são países que permanecem oficialmente em democracia, mas destroem toda a fauna e a flora institucional. Corrói o STF, corrói o poder legislativo, corrói a mídia, às vezes até dizendo que é em nome de uma justiça social, destrói a autonomia da mídia, né? Acaba com a autonomia da mídia. Então, você tem um conjunto de elementos que eu acho que estão no foco hoje da reflexão sobre democracia, que me parece importante. Pensar a democracia, assim, ela deve incluir as minorias, ela deve incluir conflitos, mas a gente tem que lidar com a possibilidade que a democracia pode acabar em algum momento. Ela pode acabar. Ela já acabou uma vez, ela pode acabar. E o grande teste, me parece, fechando, é se a China provar que você pode produzir enriquecimento material sem democracia. A maior parte da população não está interessada em liberdade de expressão. Quem está interessado nisso é quem trabalha com esse negócio. A maioria está preocupado com a janta, certo? E uma vez que tiver a janta e melhorar a qualidade da janta, é possível que a gente tenha um refluxo maior ainda, na medida em que o modelo chinês, que associa partido único, a ausência de accountability desse partido, porque não é democracia, e enriquecimento material, a gente pode ter um refluxo. Eu acho que essa questão é bem importante. Quando você falou desse conflito entre os deuses e os homens, né, me lembrou uma lenda judaica do Talmud que conta que os rabinos estavam discutindo e um dos rabinos tinha uma opinião e todos os outros rabinos tinham uma outra opinião. E aí aquele rabino insistia na sua opinião e falava: se eu tiver correto, esse rio que está correndo naquela direção, que corra na direção contrária. E aí o rio corria na direção contrária. Se eu tiver correto, essa árvore que está nesse lugar, que ela ande e vá para aquele lugar. A árvore saía daqui e ia para lá. E no final das contas, a discussão foi decidida pela maioria. E a maioria disse... uma passagem bíblica, um versículo bíblico: Lo bashamayim, a Torá não está no céu. A Torá foi dada para o ser humano. E na medida que a Torá foi entregue para o ser humano, a ideia é que o ser humano tem responsabilidade de tomar suas decisões e arcar com as consequências das suas decisões, mesmo que venha uma voz divina e diga o contrário. E aí a lenda termina com o profeta Eliyahu Hanavi testemunhando que ele estava ao lado de Deus nesse momento, na hora dessa discussão, e a reação de Deus foi em hebraico: Nitzchuni banai nitzchuni, meus filhos me venceram. Ou seja, que o próprio Deus, quando deu ao homem o livre-arbítrio, a autonomia, a ideia de que
temos que decidir nossos caminhos e assumir responsabilidade, não está esperando que as nossas decisões sejam tomadas inspirada em deuses, ou que a desculpa, né, dos nossos caminhos e descaminhos seja algum tipo de teologia, mas que nós tenhamos a capacidade de decidir, e decidir como? Pela maioria, ou seja... A tal da maioria, isso, né? Regime quantitativo. Eugênio, como você vê a nossa democracia? Eu primeiro quero dar boa noite a todos vocês e dizer que eu vejo essa conversa entre vocês como uma coisa muito boa que está acontecendo no meu começo de noite aqui. Eu gostei muito daquele nosso primeiro encontro, Michel, nesse ciclo aqui, e você me deu um livro cujo nome me falta, mas que eu adorei e que conta do Talmud como uma interpretação sem fim, como uma discussão que não termina, interpretação atrás de reinterpretação. E eu fiquei com esse livro ali na minha cabeceira várias semanas, lendo pedaços, e gostei, e isso foi uma forma de aquele nosso encontro permanecer comigo por mais tempo. E do Pondé, com quem eu conversei poucas vezes, a gente já esteve juntos em algumas coisas, né, programas, debates e tudo, mas é uma figura que me desperta muita admiração. As pessoas costumam pautar muito as suas preferências ou pela ideia de concordância, o que nesse léxico quer dizer eco, não quer dizer concordância, quer dizer as pessoas que dizem as coisas que eu gostaria de dizer ou que eu quero que sejam ditas. Eu adoro gente que diz coisas diferentes e gente que diz coisas que me fazem olhar de outra maneira questões que às vezes eu estudo. E o Pondé é uma pessoa assim. E eu tenho uma admiração suplementar por ele porque ele vende livros. É tudo o que eu gostaria de fazer. Eu sou especialista em escrever livros que vendem muito pouco. E eu nunca publiquei a minha... E está aqui o Pedro, que pode testemunhar essa minha alegação. Outro dia alguém conversava comigo falando: Eugênio, você publicou a sua tese de doutorado? Eu falei: não. Já faz aí uns 15, 20 anos que eu defendi. Eu falei: não. Mas por quê? Porque aquilo só umas 15 pessoas leram e só umas 13 entenderam. Então, não adianta muito eu querer publicar isso. E eu, escrevendo em jornal, a gente tenta ser claro, ser acolhedor com o leitor, fazer com que o leitor se sinta bem de estar na nossa casa lendo as nossas palavras. E nem sempre a gente consegue. Antônio Cândido dizia uma coisa muito interessante. É assim: nós que não somos Kant, temos obrigação de ser claros e pensar no leitor. Como se Kant, por escrever o que escreveu e montar a arquitetura ultra rebuscada, labiríntica que escreveu, tivesse uma licença de pedir para o leitor: olha, apanhe um pouco, mas você vai ter que me... E às vezes eu penso assim, nós que não somos Lacan, porque eu andei lendo Lacan, que pior também... que Kant, hein? Hã? Pior que Kant. Muito pior. E eu falei, em francês deve ser melhor. De fato é, mas é muito pior. E a gente não entende nada, e é uma coisa sofrida. Eu, sem ter o gênio dos dois, tenho em comum com eles a opacidade da prosa. Então, isso me faz fracassar com muita frequência. No jornal, eu tento melhorar. Mas isso aqui é democracia. Quando a gente conversa e se deixa surpreender, se entrega à surpresa, pensa, por que não isso? Escuta. O Pedro estava me falando no começo aqui, num papinho de corredor, falando: Eugênio, as pessoas não escutam mais. As pessoas só querem falar pelo celular, mas não querem ler, que é uma forma de escutar. Não escutam nem na Sala São Paulo, ele me dizia. Ficam acendendo o celular durante
a execução das peças. Então, isso é democracia. Se a gente perde a condição de dialogar, a gente perde o acesso à democracia. E eu, nesse sentido, eu estou muito preocupado com a democracia. Não acho que seja um ponto de chegada. A democracia grega dura 200 anos, mas, na verdade, talvez ela tenha 30 anos de forma plena. Depois ela tem descontinuidades, ela tem abismos, ela é retomada, ela é... E nós, o que é a nossa democracia? Nós temos uma democracia que não tem 200 anos. Vocês já pensaram nisso? É uma forma que não é um ponto de chegada. Ela é uma tentativa que pode declinar e pode desaparecer. Não só por causa da China, mas pode desaparecer também por causa da China. O que a China terá que provar não é bem se ela consegue pôr o jantar na nossa mesa. Com a sociedade administrada, com a ausência de transparência, a ausência de accountability, a ausência de checks and balances, ela terá que provar que a criatividade, especialmente na ciência, pode funcionar sem uma liberdade radical. É possível fazer tecnologia na China, mas será possível fazer ciência para valer? É uma pergunta. Agora, nós estamos, eu diria, na primeira idade da democracia e numa primeira idade frágil. Gente, vamos pensar, a mulher começa a votar na França depois da Segunda Guerra. Em alguns cantões da Suíça, que é um país pelo qual eu comecei a me interessar, porque eu tive uma filha que resolveu morar na Suíça, tenho uma filha que embarcou para a Suíça com o seu marido ontem. Então eu fico pensando sobre a Suíça, né? Em alguns cantões da Suíça, a mulher começa a votar em 1995. Existe democracia sem voto? Existe democracia sem o voto da mulher? Não existe. Então, nós estamos no começo dessa experiência. E no começo dessa experiência, se considerarmos a Revolução Francesa, se considerarmos a Revolução Americana, se considerarmos as mudanças na Inglaterra no século XVII como um início, nós ainda assim estaremos num começo, num ensaio, num rascunho. O que ameaça a democracia agora? O Pondé falou do uso das tecnologias, e eu diria, como as tecnologias criam uma porosidade negativa para que o coração da democracia se torne vulnerável à mentira factual. Se nós perdermos o contato entre a política e a verdade factual, nós teremos perdido a vida da democracia, supondo que a democracia seja uma espécie de organismo. Teremos porque a política na democracia, e eu hoje não concebo uma ideia de política que não esteja vinculada à democracia, embora teoricamente isso seja possível, mas a política na democracia é o exercício da discussão sobre os fatos que são os nossos problemas e o debate das soluções ou dos ângulos de visão em torno desses fatos. Mal traduzindo, os fatos são comuns. O que nos diferencia são as abordagens em relação aos fatos. As tecnologias digitais, por alguma razão, estão tornando muito frágil o contato que nós temos entre fatos e as opiniões. Nós discutimos cada vez mais na política dos nossos dias questões que não têm nenhuma relação com os fatos. Às vezes, essa dissociação é disfarçada por fantasias e fanatismos. Às vezes, nem isso acontece. Nós estamos convivendo com pessoas que acham que política é discutir por que eu não quero
eles aqui, porque eu não os quero aqui. Acham que política é debater uma maneira de segregar abertamente e de desvincular pessoas ou segmentos daquilo que pode ser o nosso país. Separatismos imaginários, não geográficos, separatismos simbólicos, tentativas de eliminação de certas manifestações. Isso é uma matéria muito bonita, a perda de contato com a verdade de fato. Eu gosto de um texto em particular de Hannah Arendt sobre isso, mas isso está em toda parte. O Pondé falou da relação um tanto paradoxal de pessoas que, dentro da democracia, tentam ferir os fundamentos da democracia. Ou seja, uma contradição pela qual a democracia acolhe, projeta e promove discursos que podem minar o que é base na democracia. A democracia pode produzir o seu oposto. Vários filósofos pensaram nessa direção. E nós estamos convivendo com isso cada vez mais. No sentido do que o Michel falou, a democracia americana está pior do que já esteve. Está pior. Em que sentido? Os direitos das minorias são mais vilipendiados agora do que há poucos anos atrás. Isso não quer dizer que a democracia americana acabou, não quer dizer que a democracia americana vá acabar, mas quer dizer que em um dos seus indicadores ela está um pouco pior do que já esteve. Putin, na Rússia, foi eleito democraticamente. A democracia o legitima. Erdogan, na Turquia, eleito democraticamente, e durante um tempo se falava que nós tínhamos ali uma democracia islâmica. Interessantíssimo isso. Por fim, por esses motivos eu ando preocupado. E por fim, para não falar muito, eu só quero lembrar do que o Michel disse aqui, desse mito, que eu também não conhecia e que eu já adorei. Esse mito, de alguma maneira, ele representa, ele traz uma alegoria da separação entre o domínio dos deuses e aquilo que compete aos homens aqui fazer. Não se trata de saber se Deus existe ou não, mas saber o que é da competência de cada um. E a política é da nossa competência. Nesse sentido, a separação entre Deus e a política, ou a separação entre igreja e Estado, se quisermos, ajuda a garantir que modos de vida diferentes encontrem abrigo no mesmo regime. Porque quando o Estado adota uma religião, é óbvio que essa religião terá preferência sobre as demais. A mim, ultimamente, me incomoda até a presença de um crucifixo no Supremo Tribunal Federal, e eu era do Conselho da TV Cultura, e sempre falei lá contra a transmissão da missa de Aparecida, na programação da TV Cultura. Eu não sei se ainda passa isso, mas toda a sessão eu falava, temos que parar de transmitir, e todo mundo ria de mim, tiravam um sarro da minha cara, porque eu falava isso, e um dia, acho que foi o Jorge da Cunha Lima, brincando comigo, disse assim, Eugênio, você se lembra que isso aqui se chama Fundação Padre Anchieta? Então, pare de aborrecer com isso, e religião também é cultura, e ponto final, e acabou ficando assim. Mas, no caso da cultura, é uma caricatura, é uma anedota que eu estou contando, embora tenha acontecido de verdade. Mas o Estado, quando tem uma religião, concorre contra a democracia. Nós, hoje, aprendemos a apreciar alguma das vantagens do Estado laico, mas nós não aprendemos a necessidade de combater a política que se faz como se fosse religião. É essa política
que não reconhece o outro. É essa política que, em lugar da razão, pede para o eleitor ter fé. Fé num Salvador, fé num Messias, fé num São Sebastião, que vai nos libertar, que, portanto, infantiliza o agente político. Isso, rigorosamente, não é uma política democrática, é uma religião primitiva, fantasiada de política. Também por isso, eu ando preocupado com a nossa democracia, preocupado até com o sucesso, com a vitalidade das eleições que se aproximam. Acho que até isso está sob um risco discreto. A gente enxerga alguns sinais de autoritarismo no mundo, né? Um nacionalismo que voltou a se fortalecer na Europa, Estados Unidos reduzindo, na melhor das hipóteses, direitos de minorias, e as eleições no Brasil que se aproximam com toda a polarização que nós estamos vendo. Onde foi que nós erramos, hein? Olha, eu acho que a gente quase sempre erra e às vezes acerta, né? Mas assim, eu diria o seguinte, pegando a metáfora que o Butch usou, que eu acho muito boa, de que é um ponto de partida, não um ponto de chegada, eu acho que é absolutamente correta essa ideia. Me parece que, para pensar esse tipo de pergunta que você faz, eu dividiria assim, eu acho que tem duas formas filosoficamente consistentes de abordar o tema da democracia. Um é abordá-la enquanto projeto. Eu entendo que o Butch falava isso claramente quando disse que é um ponto de partida e não de chegada. E aí você vai avaliando, está dando certo aqui, está dando errado ali. É importante separar o Estado da religião. É importante que você não adote, digamos assim, posturas míticas em relação a candidatos, por exemplo. É importante que você não queira fazer uma política em sendo a democracia em que você exclui pessoas do grupo eu quero dizer do tecido social. Isso é uma abordagem da democracia, filosoficamente falando, é a democracia como projeto de vida, projeto ético, projeto político, que eu acho consistente, legítimo, e acho o melhor sistema que a gente conhece. Existe um outro conjunto, e é esse conjunto ao qual me referia no começo, de forma breve, de abordagem da democracia hoje, que é um conjunto que circula mais para o âmbito empírico da democracia. E ele foi chamado ao proscênio justamente por conta das crises como crescimento de nacionalismo, irracionalismo, populismo, essa dissociação entre fato e interpretação que as mídias sociais nos atola, certo? Esse conjunto que a gente pode chamar, grosso modo, de uma ciência empírica da política, em que ela vai para números, ela vai inclusive para análise de ciência dos dados. E aí você vai comparar, por exemplo, quando você pega o Facebook é uma mídia, como o Instagram também, uma mídia extremamente projetiva. Então, normalmente, quando as pessoas estão no Facebook ou no Instagram, elas estão projetando aquilo que elas querem que as pessoas saibam dela. Quando você vai para o Google e buscadores em geral, você encontra o que, de fato, está preocupando as pessoas, na medida que o algoritmo lê a incidência de determinadas questões. E aí você vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, por exemplo, a questão que os homens mais perguntam é como fazer o meu pinto maior. Tá? E as mulheres perguntam, como saber se meu marido é gay? Por que ele não quer fazer sexo comigo? Como saber se ele tem uma amante? E no Brasil, que já tem empresas especializadas nisso, uma pergunta recorrente de mulheres no Brasil é como clonar o celular do meu marido para saber se ele tem uma amante. Por que eu estou trazendo isso? Aparentemente não é política? Não, eu estou trazendo isso porque eu acho que nós estamos vivendo um momento do tratamento da democracia que faz parte do projeto da democracia,
que me parece o melhor projeto político que a gente conhece, porque ele carrega nele a tal da accountability do Estado, do governo, ele carrega nele a possibilidade das pessoas não se virarem objeto absoluto, carrega nele uma coisa que o Butch levantou, que eu acho também super importante, que é a relação entre liberdade radical ou absoluta, como for, e a capacidade criativa, né? Liberdade essa que, recentemente, um estudo empírico em Princeton traz à luz, e eu fiquei muito feliz, que é uma crítica dos sistemas métricos de produtividade, seja no mundo corporativo, seja na universidade. Todo mundo que é da universidade sabe que a universidade está morrendo por causa do sistema métrico de aferição de produtividade. Ela produz mediocridade, repetição, desinteresse e mata a tal da criatividade. Porque você fica querendo pontuar o lápis, pontuar a sucupira. Estou falando um vocabulário de academia aqui, mas você fica preocupado com citação, preocupado com qualizar. É um outro exemplo do quê? É um estudo empírico mostrando a redução de atividades que você pode chamar criativas em âmbitos onde as pessoas estão muito preocupadas em pontuar sistemas métricos quantitativos, que vai ao encontro do que o Butch falava. Quer dizer, talvez regimes autoritários, e eu acho que o sistema métrico de aferição de produção na academia já é um regime autoritário, em que, inclusive, alimenta lobbies, corporações políticas dentro da universidade, destrói carreiras de alunos e professores. Esse tipo de atividade em que você reduz a liberdade, ele pode, provavelmente, reduzir a atividade cognitiva criativa, né? Então, me parece que faz parte do projeto da democracia hoje estar atento ao que os elementos empíricos estão trazendo para a gente perceber riscos de que pessoas podem voltar ao nacionalismo, elas podem entender que elas não precisam de liberdade, elas podem entender que elas não precisam de criatividade. Quando eu digo elas, eu falo elas quantitativamente, um número, uma maioria pode chegar à conclusão, e isso daí está acontecendo na democracia. Então, esses dois olhares, que eu acho importante para nós, assim, um é o olhar da democracia enquanto projeto a ser construído, e o outro é um olhar sobre a democracia do ponto de vista empírico e perceber como que anda o comportamento, e aí eu fecho com relação às identidades. Você falava no começo, o Butch falou, tem um autor americano muito bom, chamado Mark Lilla, se a gente falar sem a presença da oxítona, mas assim, o que vem ao Brasil agora, para Fronteiras, em novembro, ele lançou um livro pequeno, não sei se está traduzido no Brasil, que se chama The Once and Future Liberal, que é uma análise do liberal americano, que é, grosso modo, identificado com o Partido Democrata, né? E, nesse livro, ele apanhou muito da academia americana, né? E ele é um sujeito de carreira alinhado com o Partido Democrata americano, como quase todos são nos Estados Unidos, na academia e na mídia. E ele levanta um problema que é o seguinte: a preocupação, é um outro dado empírico que eu acho importante, aí no caso do Partido Democrata americano, a preocupação com as minorias como pauta do Partido Democrata americano, que é uma pauta no âmbito do projeto democrático essencial, certo? No âmbito empírico, está levando o Partido Democrata ao esgotamento. Porque o Partido Democrata, ele analisa, inclusive, páginas do Partido Democrata no livro, o Partido Democrata acaba tendo pautas que é indígenas do estado do meio-oeste, grupos de mulheres africanas que habitam o estado tal, grupos religiosos específicos, vou fazer um exagero, os outros eram exemplos dele mesmo, que contam 4 pessoas, tá? Então, o que o Lilla quer dizer? Ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que o projeto, e aí eu estou dando esse exemplo para aplicar o que eu falei dos 2 tipos de abordagem, né? A abordagem da democracia como projeto carrega necessariamente a preocupação com a vida das minorias dentro da democracia, faz parte do projeto. Quando você olha o Partido Democrata hoje, no momento em que ele se aferrou à discussão das minorias identitárias, que os americanos chamam de política identitária, o que aconteceu? O Partido Democrata ele está perdendo a possibilidade, depois do Obama, que foi aquele Messias, né,
está perdendo a possibilidade, que foi perdendo ao longo do período do Obama mesmo, porque já tinha perdido as mid-elections ainda no período do Obama, né? Assim, foi perdendo a possibilidade de encontrar um denominador comum do cidadão americano médio e fazer com que esse cidadão americano médio entenda que, sei lá, o casamento gay ou o aborto, estou só trabalhando um clichê aqui clássico de minorias, grosso modo, apesar que mulheres não são minorias, mas são do ponto de vista do poder público, né? Então, assim, casamento gay como outro clichê muito bom para isso. O fato de poder pessoas do mesmo sexo poderem casar e terem os mesmos problemas que os heterossexuais têm há décadas e centenas de anos, né? Quer dizer assim, que isso faz parte do projeto da democracia e que eu posso não fazer parte desse grupo, mas ser capaz de entender que eu e ele temos algo em comum, mesmo que eu seja hétero e ele seja gay. E a crítica do Lilá, que é um homem do Partido Democrata Americano, é de que o Partido Democrata Americano ele foi escorregando para a política identitária, identificando o projeto democrático como assimilação de minorias, e ele foi perdendo grande parte da população americana que pode, inclusive, votar no Partido Democrata, mas olha para isso e diz, mas eu não sou indígena do meio oeste de Montana, então eu não vou votar nesse partido. Então, eu respondo a tua pergunta, assim, voltando ao tema das identidades, que eu acho um foco, o Butch levantou, é um exemplo muito bom para perceber o que me parece ser fundamental. Uma coisa é pensar a democracia como um projeto, que é essencial, outra coisa é pensar a democracia e olhar para fatos empíricos que vão se acumulando e perceber onde nós falhamos. O Lilá acha que o Partido Democrata falhou e não perceber que, se você ficar só em políticas identitárias de minorias, grande parte da população começa a dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou desse grupo. Esse grupo vai mandar não sei aonde, vai decidir não sei o quê. Nós somos da maioria, né? Imaginando que não é a minoria, e aí se entrar em conflito, imaginando que a democracia pressupõe a exclusão das minorias. A eliminação recíproca é um quadro dantesco, um pouco... Quer dizer que hoje o centrão representa um centrinho. Exatamente. Do ponto de vista da representatividade, totalmente. Agora, isso é uma imagem perturbadora. É claro que eu forço um pouco a mão, como se fosse um cartoon, mas é uma imagem perturbadora e que mostra que a eloquência, a emotividade, o radicalismo perde o senso, perde a razão, perde o nexo com os fatos. Mas, a partir daí, dessas duas maiorias aparentemente extremadas e que querem se eliminar, a gente vê um pouco o significado desse episódio chamado Temer. Eu não vejo base factual para que se diga que o impeachment foi um golpe. Eu não entendo a razão institucional do emprego dessa palavra. Eu escrevi isso contra o impeachment de Dilma Rousseff. Sou contrário, sempre fui. Não vi naquele episódio a constituição de um crime proporcional à pena do impeachment e considero que houve uma forçação de barra para enquadrar o crime de responsabilidade nas pedaladas fiscais. Isso foi amplamente discutido e não precisamos entrar no detalhe, mas eu quero pegar essa tal de narrativa que está aí. De outro lado, eu via com muita clareza que o impeachment, seguido da posse de um vice-presidente adotando um programa contrário ao que tinha sido consagrado pelas urnas na chapa em que ele foi eleito, poderia gerar uma crise de legitimidade na democracia brasileira. Essa crise de legitimidade foi se agravando. Quando eu levantava esse ponto, muitas pessoas levantavam um outro, dizendo, é legal, formalmente é legal que o Temer seja o presidente na falta da titular. Mas, do ponto de vista político, do ponto de vista da vivência social e das instituições mesmo,
havia o risco de se agravar a legitimidade, uma escassez de legitimidade. Eu fiquei impressionado que, recentemente, Alckmin falou: o que falta ao presidente Temer é legitimidade. Se falta legitimidade, não há como ele governar, não há como ele possa governar. O que as eleições fazem é justamente isso. As eleições não produzem as melhores soluções, mas elas produzem a melhor atualização do pacto que nos permite seguir ao longo de um período, quando esse pacto precisa ser renovado ele mesmo. Podemos ir na direção errada, mas vamos pactuados naquela direção errada. As eleições, os votos, são uma solução para a coesão, para o senso de pertencimento. Não são uma solução para o que é melhor. Não são uma solução para o que é certo. Aliás, a historinha que você contou é exatamente isso. Agora, deu-se a crise de legitimidade. Hoje ninguém mais diz que Temer é legítimo. É muito simples demonstrar que ele não é. E mesmo sabendo que popularidade não é igual à legitimidade. Um governante pode ser impopular, mas seguirá sendo legítimo. E também poderíamos, não sempre, mas ele pode ser impopular e seguir sendo legítimo. Poderíamos detalhar isso muito mais, mas não vem ao caso. Aí nós estamos nessa situação muito incerta de um governo fraco. O Brasil está praticamente sem governo, tendo que realizar umas eleições e que suportar o que está aí para chegarmos a uma renovação do pacto, para repactuarmos o Brasil, e não sabemos se chegaremos a isso. Nós não sabemos o que virá das urnas. Pode vir das urnas uma negação afrontosa da democracia. Pode vir das urnas uma situação ou uma solução sem lastro de experiência política. Pode vir uma coisa estranha que não dê conta de pactuar o país ou de repactuar o país. Eu também não vejo base factual para que se diga que 1964 foi a melhor solução para salvar a democracia brasileira. Tem gente que afirma isso. Tem gente que fala, ainda hoje, que o golpe militar protegeu a democracia. Muitos setores da imprensa apoiaram o golpe militar. Com o tempo, todo mundo foi desembarcando. Até as organizações Globo, muito recentemente, que afirmaram em editorial que o apoio ao golpe militar foi um erro. Mas há a convicção ativa no Brasil que defende a solução autoritária na linha da ditadura militar. O que pode dar disso aí? Então, eu trago mais uma preocupação do que propriamente um diagnóstico ou um prognóstico. O que pode dar disso aí? Acho um enigma muito perturbador. Não sei, eu queria desenvolver um pouco mais, mas eu prefiro parar por aqui, deixar essas inquietações na cabeça de vocês, para a gente poder conversar melhor, tá? Com o risco de estar deixando aqui uma exposição incompleta em demasia. Contando uma coisa rápida. Sobre as fake news, têm aparecido muitos projetos que, em tese, querem combater a tal da pós-verdade. E um deles propõe punir as reportagens prejudicialmente incompletas. Eu achei isso uma obra-prima da legislação, da técnica legislativa. Porque nenhuma notícia é completa. Toda notícia é incompleta. E nenhuma notícia é notícia se não prejudicar um interesse.
Uma notícia que não prejudica nenhum interesse não é notícia. Portanto, o formato dessa lei sugerida, ela ataca não as fake news, é um formato que ataca exatamente o jornalismo, que é uma das poucas coisas, com todas as imperfeições do jornalismo, que pode nos proteger contra os riscos de destruição da democracia. Há outras formas de proteção, mas essa é essencial. Então, eu digo que estou terminando aqui um relato, deixando esse relato incompleto, mas é próprio do jornalismo. O jornalismo é sempre incompleto. O jornalismo precisa se completar no dia seguinte. Se o jornalismo encerrasse a verdade, ele não teria que sair outra vez, contando de novo a mesma história, com mudanças e tal. Então, eu tenho esperança de ter uma oportunidade de contar de novo a mesma resposta, mas com algumas mudanças, melhorando o que eu disse mal agora. Tanto central esse papel do jornalismo, né, que a primeira coisa que acontece numa ditadura é justamente o fechamento da imprensa. O caso do Erdogan na Turquia, que fechou aquele jornal Zaman, do Fethullah Gulen, daquele líder exilado, justamente porque era... E prendeu jornalista, e perseguiu gente, e deixou com que jornalistas fossem ameaçados. Histórias pavorosas. Eu estava em Colômbia quando... 2 jornalistas da Turquia foram premiados e eles contaram das perseguições que sofreram, histórias terríveis. É muito curioso, né, porque o exército turco, historicamente, tem uma função modernizadora na Turquia. A Turquia passou por um processo modernizante, democratizante, entre aspas, na porrada. O exército, inclusive o exército egípcio, tentou colar essa imagem nele, quando deu o golpe no candidato, no Mursi, que tinha sido eleito da Irmandade Muçulmana. E quando teve o golpe em julho, foi julho ou agosto de 2016, na Turquia, muitos governos europeus seguraram o ar, porque, na verdade, estavam torcendo pelo golpe. Mas não podia torcer pelo golpe, porque o golpe era golpe. E o sujeito, usando mídias sociais, o Erdogan, ele foi para cima das mídias sociais e trouxe a população para apoiá-lo, né, grande parte da população. Você vê aí um dos casos empíricos da democracia, quer dizer, ser um exército historicamente associado à modernização europeizante na Turquia, autoritário, que dá, ou deu ou não deu, aí tem as teorias conspiratórias que o Erdogan inventou ou não, né? Dessas teorias, a democracia adora conspiração, e aí dá um golpe no governo para derrubar o governo, que está claramente tomando atitudes antidemocráticas do ponto de vista do projeto ao qual eu me referi aqui, o Bush também, e aí o Erdogan vence, inclusive graças às mídias sociais, e como candidato eleito vai destruindo todos os pesos e contrapesos da democracia turca, arrebentando com tudo, mas eleito, né? Então é engraçado porque o Bush levantou a questão do impeachment versus golpe. Uma das coisas que se debate hoje dentro da democracia, uma das formas da democracia se perder é ela não saber se é impeachment ou é golpe. Ela fica em dúvida. Uma narrativa diz que é golpe, uma narrativa diz que é impeachment, uma diz que é legal, a outra diz que não é, mas são tantas as narrativas. A democracia é tagarela, né? Como dizia o próprio Tocqueville, bavardeuse, ele dizia. A democracia fala. Só que isso é bom, só que às vezes existe uma certa cognição política para lidar com isso, né? Sei lá. Vamos ouvir um pouquinho as perguntas de vocês. Meu único pedido é que sejamos realmente breves, que as perguntas sejam perguntas, porque nós temos menos de meia hora, a ideia é terminar às 9 horas. Então vamos aproveitar esses 25 minutos finais juntos para ouvir perguntas e respostas. Boa noite, Michel, boa noite, os debatedores. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou leitor assíduo dos artigos do Bush, embora não conheça pessoalmente. Parabenizo. Devo concordar com você 70% das vezes, mas hoje, me desculpe, não dá para concordar. Claro, democracia é um assunto enorme. Eu vou me ater a essas duas questões do golpe e do impeachment, porque me dizem mais a respeito, tendo em vista que eu tenho formação jurídica. E, data vênia, eu não aceito essa ideia de que houve forçação de barra
Não houve nenhuma forçação de barra. O que a ex-presidente cometeu está claramente capitulado na lei. A legitimidade de um presidente vem da eleição dentro de um regime democrático e depois do juramento que faz de cumprir a Constituição e as leis. Nós temos que ver isso. Ela perdeu a legitimidade no momento em que resolveu dolosamente, deliberadamente, não cumprir a lei para manter o poder e as ideias, a ideologia dela. Então, esse é um aspecto. O da legitimidade do Temer, por que que ele é ilegítimo? Ele foi eleito da mesma forma que ela. Ele era vice-presidente, fazia parte da chapa, tinha a mesma legitimidade. Só que ele não descumpriu nenhuma das normas. Eu não sou a favor do Temer. Eu estou me referindo apenas a estruturas legais e conceito de legitimidade. Então, a minha pergunta é a seguinte: se a falta de democracia nos diversos países da Europa Ocidental e na nossa América do Sul, na América do Norte, não advém do fato, advém de vários fatos, mas fundamental, se não advém do fato de que as pessoas se sentem ameaçadas nos seus bens, na sua posição dentro do país, por causa das imigrações ilegais ou do comércio internacional desbalanceado, etc, etc, etc. Censura? Está vendo censura? Não posso falar? Não, tudo bem. Eu queria só saber. Eu vou pegar para mim esse papel de mediação. Tudo bem. Obrigado, Lionel. Um pouco deselegante enquanto a pessoa está falando se intrometer. Tá certo, claro. Não vem aqui, olha. Obrigado, Lionel. O Eugênio quer responder a tua pergunta. Lionel, eu quero primeiro agradecer a sua pergunta, e eu temia as incompletudes da minha fala anterior exatamente por causa desses pontos muito sensíveis. Creio que nós temos uma diferença de entendimento, mas eu espero encarecidamente que contar com a sua leitura entre os outros 16 leitores que eu tenho, ou 15, e no futuro. Mas deixe eu procurar dar um contexto. É muito perigoso para a democracia quando nós ficamos numa disputa de narrativas. Eu não gosto da expressão narrativas. E quando perdemos a conexão com os fatos. Eu disse que eu não concordo com a, aspas, narrativa do golpe. E também não concordo com narrativas que são opostas a essa, como, por exemplo, a narrativa de dizer que o que aconteceu com a sequência no governo Dilma Rousseff foi algo absoluta e tranquilamente dentro do Estado de Direito, ou dentro da normalidade institucional. Eu gostaria, a partir da sua fala, de deixar com vocês uma sugestão de reflexão. Não se trata da defesa de uma posição aqui, uma sugestão de reflexão. É sabido e é reconhecido, não vou citar aqui nenhum fato controverso, que em escala maior ou menor, praticamente a maioria dos gestores, dos administradores, dos mandatários primeiros do Poder Executivo em estados, municípios e na União, mesmo na Presidência da República, praticaram, ainda que em escala menor, alguma forma de pedalada fiscal. Sim, isso está previsto na lei, mas com a Dilma foi isso que foi
adotado como a justificativa para o impedimento do presidente. Agora existem propostas de emenda para tirar esse gênero um pouco complexo da pedalada fiscal das justificativas ou dos tipos penais que dão justificativa para o impeachment. Então, isso é uma primeira reflexão. O problema da legitimidade é a segunda coisa que eu gostaria de responder, porque, veja só, ainda sobre o impeachment, há suspeitas muito mais graves que hoje caem sobre Temer. Então, eu não estou defendendo a Dilma Rousseff e não estou querendo atacar Temer. Eu estou apenas tentando nos lembrar, num plano de bom senso e de reflexão, com um nível baixo de passionalidade aqui, eu estou tentando nos lembrar de que há suspeitas mais graves do que as que recaíram sobre Dilma, pesando sobre Temer, e na tentativa que houve, o processo não foi aprovado. Então há uma contingência política que pesa muito sobre esse assunto. Não foi apenas, portanto, o curso normal de um processo jurídico. Há a oportunidade política e o pretexto que foi usado foi, no meu modo de entender, um pretexto frágil, cujo custo foi a erosão da credibilidade e da legitimidade. A legitimidade aqui, ela não é apenas aquela que advém da legalidade. Não há dúvida de que os vínculos legais de Michel Temer o credenciam a ocupar a presidência da República na falta da titular. Não há dúvida sobre isso. Mas veio uma erosão dos vínculos que constituem a legitimidade. Em primeiro lugar, o programa eleito em 2014 não foi cumprido e não foi sequer implementado, a começar da própria Dilma. Então, os eleitores, quando escolhem alguém junto com o programa. Na minha opinião, a democracia deveria ser aperfeiçoada, tornando o programa eleito documento fundador da execução daquela gestão. Isso nós não temos. Mas isso erodiu a legitimidade. E depois houve um agravamento dessa erosão da legitimidade à medida que foram se encadeando os atos diversos do governo Temer. Hoje, mesmo os apoiadores da posse dele se sentem mal com essa circunstância. Então, eu gostaria de deixar esse tema de reflexão, acredito que já respondendo um pouco da sua pergunta, que foi muito bem formulada, eu gostaria de deixar esses elementos para que a gente desenvolvesse um pouco a capacidade de pensar sobre o que é desagradável para nós. A democracia exige isso de nós. Então, formalmente perfeito, eu admito isso, embora isso seja um pouco controverso, formalmente perfeito, o impeachment acentua um problema político que hoje nos cobra um preço impressionante. Uma anedota para terminar. A Constituição diz que, ao sofrer o impeachment, ao levar a pena do impeachment, ao ser punido pelo impeachment, o governante perde o mandato e os direitos políticos. O texto da Constituição é com os direitos políticos. Perda do mandato com os direitos políticos. O impeachment, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, no Senado, inverteu o com da Constituição para sem, porque a Dilma foi punida com a perda do mandato, sem a perda dos direitos políticos. Isso é um outro indicativo. Veja bem, eu fui contra o impeachment, eu não votei na Dilma Rousseff, mas voto, e não votei em ninguém naquela eleição, anulei meu voto, voto tradicionalmente em candidatos da esquerda, não tenho nenhuma razão para gostar de Michel Temer, nem nada, mas eu acho que nós precisamos ter maturidade para pensar sobre os temas desagradáveis.
infelizmente, a perfeição jurídica não correspondeu à justeza, mais do que a justiça, política, abrindo um vazio que hoje nos custa muito caro. Nós não sabemos se o governo pode continuar. Uma greve de caminhoneiro, um lockout, quase pôs a pique o governo todo. É uma situação muito precária. Então, esse é o convite que eu faço. Eu não quero convencê-los. Eu gostaria que nós refletíssemos de forma desapaixonada, porque é o que a democracia vai nos cobrar. Vamos colher duas perguntas que estão de mãos levantadas e aí a gente faz aqui um fechamento, finalização. Pode ser? Ok. Boa noite. Eu sou Bernete Nussbaum, cipiana. A minha pergunta está bastante relacionada com a sua resposta, mas ela é dirigida tanto a você como ao Pondé. Você acabou de mencionar, especialmente agora no final, a virada sem e com, ok? Só vou mencionar isso. Eu quero entender como nós podemos ter democracia e a democracia permitir ou ser real com o aparelhamento do Estado. Porque qual é o nosso grande problema a nível de Brasil? E provavelmente na Turquia, idem. Aparelhamento do Estado. Ok? Obrigada. Tá. Antes de mais nada, muito obrigado, parabéns aí pela fala. Está sendo bem rico aí a minha noite. Referente ao impeachment, eu acho que não foi bem assim. Eu acho que a Dilma nos decepcionou, o Temer nos decepcionou, o Aécio Neves nos decepcionou, certo? Vale lembrar que a Dilma a pedalada fiscal foi parte de um pacote de descontentamentos que a população estava sentindo em relação a ela. Primeiro descontentamento, a pedalada fiscal. Segundo descontentamento, ela foi ministra da Energia, presidente da República, manteve a Graça Foster e afundou a Petrobras. Terceira coisa que ela fez, ao vivo e a cores num papel, sem estar timbrado, ela fez obstrução de justiça com relação ao Lula, naquele dia lá que precisamos da tua pergunta. Mas a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: como que a gente fala em democracia, sendo que a gente está num momento tão polarizado entre esquerda, direita, e ainda tem um viés de um candidato militar nessa tônica toda, e principalmente uma pessoa que já deu a entender que vai colocar generais nos lugares dos ministros? Eu gostaria que o Pondé comentasse. Obrigado. Olha, começando pelo fim da conversa que o Butch estava tendo, e a tua pergunta, assim, aí eu vou chegar nessa questão que você tocou. Eu acho que é importante lembrar que o impeachment ele pode ter um gancho jurídico, mas ele é um processo político. O gancho jurídico é quase a anedota dentro do processo. A prova é que, como dizia o Butch, você teve suspeitas bastante grandes com relação ao atual presidente. Ele desgastou todo o capital político dele, gastou todo o capital político dele para não sofrer impeachment. Não sofreu o processo. O processo. Não sofreu o processo, não chegou nem no processo. Então, assim, então eu acho que parte desse debate, não é que ele se resolve, mas ele fica um pouco mais esclarecido
se a gente, quando fala, nós estamos no meio da democracia, como é que pode? A democracia é isso mesmo. Você pode ter um candidato que seja eleito por voto direto e que coloque pessoas que têm histórico militar como ele, só para citar o exemplo da tua última pergunta. E essa é a experiência empírica da democracia, isso que eu falava desde o começo. Quer dizer, a gente precisa, inclusive, pelo projeto da democracia, perceber que a experiência histórica da democracia mostra que em sociedades em que o Estado é fraco, não é, quando eu digo fraco, não é no sentido que ele é gigantesco, o Estado brasileiro é gigantesco. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que faz um discurso liberal, vou pegar assim uma classe jovem. Ele pode fazer um discurso liberal, porque tem aparecido jovens liberais, ele faz faculdade de Direito, e ao invés dele ser advogado, ele opta por fazer concurso público. Incha o Estado, arrebenta a conta do Estado, mas ele é pessoalmente liberal. Mas ele quer o quê? A estabilidade do serviço público jurídico. Então, assim, isso é a democracia. A democracia não é uma coisa que existe no planeta Vênus, ideal, e que a gente vai trazer e vai instalar aqui. Faz parte, inclusive, do nosso Estado. A questão que o Butch levantou me parece, talvez, razoavelmente provável, que rolou uma negociação. No que você se referiu à quebra do perda dos direitos políticos. Rolou uma negociação. A negociação, a mesma negociação que fez com que o Alckmin festejasse quando ele ganhou o Centrão. O Centrão pode estar centrinho, mas ele domina uma certa fisiologia institucional do poder. E essa fisiologia institucional é parte dela, isso que você chamou de aparelhamento. O aparelhamento, ele pode ser um aparelhamento puramente fisiológico, ou ele pode ser um aparelhamento, inclusive, ideológico. No caso da Turquia, você tem processos, inclusive esse jornal fechado, que tinha a versão em inglês, né? Na Turquia, ele vinha mostrando como o governo do Erdogan ele vinha limitando estatisticamente o número de mulheres em funções públicas, que é um indicativo de islamização no sentido básico, né? Então, assim, o Estado ele é sempre, em alguma medida, mais ou menos aparelhado. O que torna mais difícil o aparelhamento é a existência de instâncias que cobram a accountability, prestação de contas, né? E essa prestação de conta, ela nasce de instâncias dentro da sociedade que têm força, nesse caso, inclusive religiosas, né? Porque as religiões fazem parte, como instituição, não como conjunto teológico, as religiões fazem parte dos corpos intermediários que garantem o funcionamento de accountability na democracia. Certo? Na medida que elas organizam pessoas, que ela tem figuras importantes no espaço público, como quando você contava que vocês foram lá falar no STF sobre aborto e tal, né? Então, assim, então me parece que assim, o problema do aparelhamento ele é normalmente função de uma sociedade fraca que se manifesta no Estado fraco. Fraco no sentido, não no executivo fraco, mas no Estado como um corpo pleno, certo? Aí você tem aparelhamento ou ideológico, religioso, no caso que eu dava da Turquia, ou você pode ter um aparelhamento completamente interesseiro dentro, como no caso do Lewandowski, quando rompe, ali rola um acordo, provavelmente com o PT. Olha, ela dançou, vocês dançaram, mas ela não vai perder os direitos políticos, tá bom? Então, vai para casa, para de encher o saco e vamos tocar a bola para frente, certo? Essa dimensão, e aí voltando, indo para a última questão, né? Assim, me parece que, de novo, essa é a democracia que nós temos. O caso do candidato Bolsonaro, ao qual você se refere, né? Capitão da reserva, do exército e tal, eu tive a oportunidade, eu discuti isso numa coluna logo depois da entrevista dele no Roda Viva. Eu acho que é muito significativo, é um caso típico em que demanda um olhar empírico. Grande parte da população não está nem aí para o que aconteceu na ditadura, não entende nada de escravidão, não compreende a concepção de dívida histórica,
concepção essa, que inclusive começou a ser construída na teoria da história a partir do Holocausto, certo? Foi aí que ela começou a ser construída, justamente a concepção de responsabilidade histórica, que agora é usada com relação à escravidão, certo? Então, mas são articulações que demandam um conceito que eu acho muito interessante de ciência política empírica, que é cognição política. A capacidade e a dificuldade que nós temos de lidar com tantos dados e tantas informações. Um candidato como esse, que tende a uma posição populista, certo? Mais chegado a uma certa extrema-direita, apesar de que ele fica tentando negociar com o mundo liberal, tá? Então, assim, é um candidato que está colado numa parte da população que pensa isso. Pensa isso. Não está preocupado com minorias, não está preocupado com questões de dívida histórica, não está preocupado com quem morreu ou deixou de morrer na ditadura. Enquanto nós olhamos para a democracia apenas como projeto, a gente perde cognição política de perceber que, assim como o Estado pode ser aparelhado, porque a sociedade é frágil em termos de instâncias de accountability, também o voto direto pode, sim, eleger alguém que você olha e diz, mas este cara é contra o projeto da democracia. Porque a democracia tem voto direto no Brasil, é quantitativa, e ela pode ungir, como se fala, os mais apaixonados, pode ungir um candidato com a eleição direta. E nós vamos ter que engolir isso. Sem entrar no mérito, talvez sofra impeachment por questão de coalizão, mas é outra história. Mas, assim, então, eu chamo a atenção para isso o seguinte, quando eu falo que democracia é essa, pegando um pouco carona do que o Butch dizia, eu convido a uma reflexão que é uma reflexão crescente no mundo da ciência política, certo? Não é uma coisa que é uma pequena efeméride interessante, não, ela é crescente em paper, em livro, em artigo, que é o seguinte, já está na hora da gente parar de operar no entendimento da democracia unicamente a partir do mecanismo projetivo do que a gente espera da democracia. Porque esse processo é, inclusive, negativo para a própria democracia. É mais ou menos como você vê um tsunami vindo em sua direção, você fecha o olho e diz, eu não concordo com o tsunami. Eu não quero naturalizar o processo, é um processo histórico-social, não é natural. Mas a metáfora é para dizer que, assim, esses são os candidatos que nós vamos ter. E nós vamos ter que tomar uma decisão, porque, inclusive, a tentativa de simplesmente viabilizar a eleição não me parece uma grande tentativa. Esses são os candidatos que nós vamos ter. E este candidato, especificamente, representa uma parcela da população que se organiza nas mídias sociais, é motivada, tem pouco dinheiro, pelo menos até agora, mas é altamente motivada e tem crescido bastante e pode ganhar as eleições. Você pode ficar em casa horrorizado, horrorizada, como foi eleito alguém assim com o dedo no nariz, mas ser eleito. Por quê? Porque representa uma parcela da população que entende as coisas desse jeito e se sente representada dessa forma. A mera percepção complexa da realidade não garante nada em democracia do ponto de vista da eleição. Nada. Obrigado. Eu acho que são 9 horas, pontualmente. Eu quero agradecer de novo o convite para estar aqui com vocês. Quero dizer da alegria que foi isso para mim. Foi uma ótima noite. E insistir num ponto. A democracia depende da qualidade dos processos. Isso aparece no impeachment, mas isso aparece até na proclamação da República no Brasil. As pessoas que despachavam com o Jânio Quadros contam passagem engraçada, que às vezes aparecia alguém falando, não, tempo da prefeitura, nós vamos fazer isso aqui provisoriamente. Ele dizia, e meu filho, provisório no Brasil é a República de Deodoro. Nós fizemos um plebiscito outro dia por causa disso.
que foi votada a monarquia e tal, porque ficou aquilo para se resolver. A qualidade dos processos define o que vem pela frente. Nós escutamos muito uma coisa em ética política que é uma coisa que, salvo engano, Maquiavel nunca escreveu. Os fins justificam os meios. Eu não conheço, Pondé, mestre nisso aí, eu não conheço uma passagem de Maquiavel em que esteja essa afirmação, os fins justificam os meios. Nós podemos entender, em algumas passagens do Príncipe, algo que levaria a isso, mas eu também sustento que não leva. Mas tudo bem. Maquiavel é muito claro ao fazer os comentários que ele faz, e a finalidade do Príncipe é preservar a cidade e preservar o poder do príncipe. Mas ele não pode ultrapassar certos sinais na medida em que a ultrapassagem de certos sinais comprometerão a integridade do Estado e a integridade do poder do príncipe. Então, há limitadores, até no pensamento de Maquiavel. Mas, enfim, nós ouvimos sempre dizer que os fins justificam os meios. Nós precisamos inverter essa questão na seguinte direção: os meios determinam os fins. Decisões mal esboçadas, mal compreendidas, mal aprovadas e mal implementadas produzem resultados desastrosos. Uma das preocupações centrais na nossa democracia hoje é a qualidade dos processos dessa democracia. Eleição com clareza de argumentos, demonstração de argumentos jurídicos rigorosamente com base na lei, senso de justiça ao aplicar a lei no judiciário, respeito ao direito de defesa, ao direito das minorias. Muitas coisas foram atropeladas recentemente no Brasil. Então vamos ficar com essa preocupação. Além de ter capacidade de debater o que é desagradável, porque é o princípio de realidade, aliás, do qual nos falou aqui o Pondé, sem usar essa expressão, a capacidade de discutir o que nos é desagradável, ao lado do compromisso em fazer com que a democracia avance em passos que tenham qualidade, densidade, representatividade, legitimidade, porque isso sustenta o pacto até o próximo momento de decisão. E é isto que está posto num risco muito grave no Brasil. Também muito obrigado pela atenção de vocês.